19 anos se passaram e até hoje o Congresso Nacional não regulamentou o direito de greve dos servidores públicos. A questão chegou ao Supremo e provocou divergências junto a entidades representativas do setor. Por falta de regulamentação, o Ministério Público Federal tem intermediado várias greves do funcionalismo para se chegar a um acordo. De um lado, trabalhadores do setor privado, do outro, servidores públicos. Duas realidades bem diferentes. No setor privado, o empresário pode acabar com a greve, atendendo às reivindicações dos empregados. Ou os sindicatos podem esgotar as negociações para depois entrar em greve. No caso do funcionalismo, não basta a boa vontade do governo. É preciso recursos disponíveis e, na falta deles, ainda depende do legislativo para aprovação de novas verbas. Apesar do direito de greve dos funcionários públicos estar previsto na Constituição, eles ainda não foram regulamentados pelo Congresso Nacional. Agora o Supremo Tribunal Federal pressiona o Legislativo. Dos 11 ministros do tribunal, a maioria já votou a favor da aplicação das regras das greves dos trabalhadores da iniciativa privada para as greves dos funcionários públicos. O Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal defende a regulamentação, mas acha inviável a possível decisão do Supremo. Como nós não temos direito de negociação coletiva, nós não temos como provar que esgotaram-se as possibilidades de acordo ou de conciliação. Isso inviabilizaria o nosso direito de greve. Enquanto o Congresso não define a regulamentação, as greves do funcionalismo vêm sofrendo intervenção também do Ministério Público Federal. Um exemplo foi a paralisação dos servidores do INSS. Pela ausência de uma lei específica, há decisões conflitantes em várias partes do país. Então, mas de qualquer maneira, ao fato social ocorre a greve e tem que se buscar uma solução. E quando essa solução não é extrajudicial, não é uma solução amigável, você tem que se recorrer ao judiciário e o judiciário tem que buscar alguma norma legal ou constitucional para pôr fim a esses conflitos. Peterson de Paula defende uma regulamentação mais rigorosa, para que a sociedade não saia prejudicada com as greves duradouras do setor público. Deve ser um assunto muito bem regulamentado e eu penso que deve ser bastante rigoroso nessa regulamentação para que a sociedade seja protegida nesses movimentos de greve e porque às vezes visões corporativas de um setor não prevalecem em relação aos demais. Digo no caso dos controladores de tráfego aéreo. Eu acho que por mais que sejam justas as reivindicações dessa categoria, não poderia chegar ao ponto de sacrificar os interesses dessa sociedade que dependia desse trânsito aéreo. Então você tem que estabelecer um limite, porque nesse momento de confronto as razões se perdem. A assessoria de imprensa do Supremo informou que os ministros só podem se pronunciar após o julgamento do caso.